Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 6. Parte 3. Falais de Moisés e dos profetas, repito. Acreditais que os antepassados veneráveis mercadassem com os bens de Deus? O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Jeremias conheceu longas noites de angústias a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso entre as perdições da Babilônia. Amós era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias sofreu toda sorte de perseguições, compelido a recolher-se ao deserto, tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras foi modelo de sacrifício pela paz dos seus compatriotas. Ezequiel foi condenado à morte por haver proclamado a verdade. Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Mencionais os nossos heróicos instrutores do passado tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração, que é o templo divino? Incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falais de amor a Deus? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? A Assembleia, ante o sopro daquela sublime inspiração, parecia imóvel, incapaz de se definir. Muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de um dos primeiros profetas da raça. Mas os fariseus, como se quebrassem a misteriosa força que os emudecia, romperam em algazarra ensurdecedora, gesticulando a esmo, proferindo impropérios, no propósito de atenuar a forte impressão causada pelos surtos eloquentes e calorosos do orador. Apedrejemos o imundo, mantemos a calúnia, anátema ao caminho de Satanás. Nesse comenos, Saulo levantou-se rubro de cólera. Não conseguia disfarçar a fúria do temperamento impulsivo a desbordar-lhe dos olhos inquietos e brilhantes. Caminhou presto para o acusado, dando a entender que ia caçar-lhe a palavra, e a assembleia logo se acalmou, embora continuasse o rumor dos comentários abafados. Percebendo que ia talvez ser coagido pela violência e mais que os fariseus pediam sua morte, Estevão fixou os mais irônicos e arrebatados, exclamando em voz alta e tranquila: vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Não pôde prosseguir. O moço tarcense, mãos à cintura, olhar iracundo e gestos rudes, como se defrontasse um malfeitor comum, gritou-lhe furiosamente no ouvido: basta, basta, nem mais uma palavra. Agora que te foi concedido o último recurso inutilmente, também usarei o que me faculta a condição do nascimento em face de um irmão desertor. E caiu-lhe de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Os fariseus aplaudiram o gesto brutal em atroada delirante, qual se estivessem num dia de festa. Dando expansão ao seu arrebatamento, Saulo esmurrava, sem compaixão. Sem recursos de ordem moral, ante a lógica do Evangelho, recorria à força física, satisfazendo a índole voluntariosa. O pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas,
Ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Procurou, contudo, recompor imediatamente as energias interiores da compreensão da renúncia que o mestre predicara como lição suprema. Lembrou os sacrifícios do Pai em Corinto, reviu na imaginação o seu suplício e morte. Recordou a prova angustiosa que sofrera e considerou que, se tão só no conhecimento de Moisés e dos profetas tanto conseguirem energia moral para enfrentar os ignorantes da bondade divina, que não poderia testemunhar agora com o Cristo no coração. Esses pensamentos acudiam-lhe ao cérebro atormentado como bálsamo de suprema consolação. Entretanto, embora a fortaleza de ânimo que lhe marcava o caráter, viu-se que ele vertia copiosas lágrimas. Quando lhe observou o pranto misturado com o sangue a jorrar da ferida que as punhadas lhe abriu em pleno rosto, Saulo de Tarso conteve-se saciado na sua imensa cólera. Não podia compreender a passividade com que o agredido recebera os bofetões da sua força enrijada nos exercícios do esporte. A serenidade de Estevão perturbou-o ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Esboçando um sorriso de zombaria, advertiu o altaneiro: não reages, covarde. Tua escola é também a da indignidade? O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos chamejantes. Parecia, no auge da irritação, a extravasar nos maiores despropósitos. Dir-se-ia haver chegado ao cúmulo de tolerância e resistência. Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que se contavam por maioria, dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou uma sentença cruel. Tremia-lhe a voz, pelo esforço físico despendido. Analisando a peça condenatória, acrescentou Ufano, e considerados os graves insultos aqui bolsados, como juiz da causa, rogo seja o Léo lapidado. Frenéticos aplausos secundaram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do Evangelho, supunham vingar desse modo o que consideravam escárnio criminoso às suas prerrogativas. A autoridade superior recebeu o alvitre e procurou submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes. Foi então que Gamaliel, depois de palestrar em voz baixa com os colegas de elevada investidura, comentando talvez o caráter generoso e a incoercível impulsividade do ex-discípulo, dando-lhe a entender que a sanção proposta seria a morte imediata do pregador do caminho, levantou-se no inquieto cenáculo e ponderou nobremente. Tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema assim de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço, até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Saulo percebeu o ponto de vista do antigo mestre, inferindo que ele punha em jogo o seu reconhecido pendor à tolerância. Aquela advertência contrariava-lhe sobremaneira os propósitos resolutos, mas sabendo que não lhe poderia ultrapassar a autoridade veneranda, acentuou: aceito a proposição na qualidade de juiz do feito. Entretanto, adiada a execução da pena, qual fora de desejar, e tendo em vista o veneno destilado pelo verbo irreverente e ingrato do réu, espero seja este algemado
e recolhido imediatamente ao cárcere. E proponho igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes do caminho, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criada contra a lei de Moisés, movimento revolucionário de consequências imprevisíveis, que significa em substância desordem e confusão em nossas próprias fileiras e ominoso esquecimento das ordenações divinas, conjurando assim a propagação do mal, cujo crescimento intensificará os castigos. A nova proposta foi plenamente aprovada. Com a sua profunda experiência dos homens, Gamaliel compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa. Ali mesmo, Saulo de Tarso foi autorizado pelo Sinédrio a iniciar as mais latas diligências em torno das atividades do caminho, com ordem de admoestar, corrigir e prender todos os descendentes de Israel dominados pelos sentimentos colhidos no Evangelho, considerado, desde aquela hora, pelo regionalismo semita como repositório de veneno ideológico, com que o ousado carpinteiro nazareno pretendia revolucionar a vida israelita, operando a dissolução dos seus elos mais legítimos. O moço tarsense, em frente de Estevão, prisioneiro, recebeu a notificação oficial com um sorriso triunfante. Encerrou-se assim a memorável sessão. Numerosos companheiros acercaram-se do moço judeu, felicitando-o pela palavra vibrante, ciosa da hegemonia de Moisés. O ex-discípulo de Gamaliel recebia a saudação dos amigos e murmurava confortado: "Conto com todos, lutaremos até o fim." Os trabalhos daquela tarde tinham sido exaustivos, mas o interesse despertado fora enorme. Estevão sentia-se cansadíssimo. Ante os grupos que se retiravam, explorando os mais diversos comentários, foi ele maniatado antes de conduzido à prisão. Polarizando os sentimentos do mestre, não obstante a fadiga, tinha confortada a consciência. Com sincera alegria interior, verificava que, mais uma vez, Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar a sua fé. Em poucos instantes, a sombra do crepúsculo parecia caminhar rápida para a noite sombria. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus, que se retiravam sob profunda impressão de despeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, ei-lo recolhido ao cárcere com pesadas algemas.